Olá, companheiros e companheiras. Hoje vou me alongar um pouquinho mais porque a gente vai fazer um balanço aí da semana. Tivemos uma semana agitada, como a gente já vem reproduzindo dia a dia, né? Todo dia a gente faz um boletim. Tivemos uma semana, como eu ia dizendo, uma semana bem agitada, mas com algum resultado satisfatório. A gente se preocupa aqui, evidentemente que a gente se preocupa com o controle da pandemia, a gente está trabalhando para os nossos plantões, e esses boletins são voltados aí para o controle da pandemia, mas para a segurança interna, para a segurança dos trabalhadores. Por isso que a gente faz um balanço todo dia e traz alguma coisa nova todo dia. Muito bem, por que a gente fala que foi satisfatório? Eu vou dividir aí por secretaria. Nós iniciamos a semana com problemas na guarda, onde tínhamos a preocupação, aí a guarda é a segurança municipal e ela iria tratar de fazer cumprir o decreto que o prefeito fez, né? Fazendo com que todos ficassem em isolamento. Muito bem, começamos com a Guarda Municipal, onde EPI não é o forte, nunca foi, né? O pessoal que trabalha com segurança não costuma usar esse tipo de coisa. Muito embora devesse, a bem da verdade, porque faz algum trabalho que o expõe a condições insalubres, não só a risco, a condições insalubres. Por isso ganha insalubridade também. Parte, pelo menos, ganha insalubridade. Muito bem. Nós questionamos a questão do IPI e ver como é que ia ser para lidar com isso durante a pandemia e obtivemos o resultado, obtivemos a devolutiva por parte do próprio secretário, que colocou que álcool não faltaria em todas as viaturas, teria álcool e luva. A máscara iria providenciar essa semana. Aliás, máscara foi um problema que, assim, graçou em todas as secretarias, em todas as unidades, pela falta, né? Infelizmente, houve uma procura exacerbada. A gente pede para aqueles que não trabalham diretamente com essa situação não procurar máscara, a não ser que esteja infectado, a não ser que esteja doente, para impedir de contaminar alguém. Caso contrário, deixa o pessoal que está trabalhando, que está na ponta de lança, que tenha esse tipo de EPI. Não adianta usar máscara 24 horas por dia, a não ser que você vá lidar com o caso diretamente. A máscara não haveria. Nós não tivemos muitas reclamações, apenas uma reclamação pontual que nós já procuramos a direção da guarda para tratar do assunto, onde em uma das coordenadorias teria apenas 1 litro de álcool e quero crer que, como não houve a continuidade da reclamação, isso já estaria solucionado. Mas só isso na Secretaria de Segurança. Como graçou o problema da máscara, graçou essa semana, a gente espera que o final de semana, porque chegou material, né? O material chegou na quarta-feira, final do dia de terça, ou na quarta-feira, começou a ser distribuído na própria quarta-feira. Eu quero crer que vai chegar a Guarda Municipal esse material ainda para essa semana, se não no final de semana. Na Secretaria de Saúde, que é onde a coisa ia se tornar mais perigosa, nós tivemos aí diversas reclamações, principalmente no CAPS. O CAPS é o atendimento à saúde mental, né? E principalmente no CAPS as pessoas estavam atendendo
de porta, não tem mais consulta, não está havendo consulta, mas eles estão fazendo a rotina. E não teria EPI nenhum, a não ser o cuidado de atender de longe, não chegar muito perto. Esse seria aquilo que estaria se fazendo para se proteger nos CAPs. Os CAPs, o hospital de retaguarda também estava com problema complicado de distribuição de material de EPI, e nós conseguimos aí no hospital de retaguarda, até porque ele vai deixar de ser retaguarda, né? Deverá ser o hospital de referência, vai começar a internar as pessoas lá com Covid. Nós conseguimos aí regularizar também lá no hospital a situação. No pronto-socorro não, no hospital da Zona Noroeste aconteceu um fato inusitado. Estava tudo muito bem no hospital da Zona Noroeste, inclusive as máscaras que vinham sendo distribuídas eram a M95 e não tinha problema com EPI no hospital. E de repente os EPI acabaram, começaram a afindar. E chegou uma nova surtida de EPIs que não condiziam com aquilo que é especificado aí pelas autoridades de saúde. Por exemplo, o jaleco, ele era sem manga. Jaleco sem manga. É açougueiro, né? Não é profissional da saúde. É jaleco sem manga. E a máscara era uma máscara de qualidade inferior que chegava a ser transparente. Nós levamos isso ao conhecimento das chefias, começamos a fazer as gestões necessárias. Os jalecos foram substituídos, pelo menos é o que me passaram aqui no começo da tarde. Os jalecos foram substituídos, as máscaras teriam que ser utilizadas, pelo menos essa sortida, né, essa partida de máscara teria que ser utilizada. Então o pessoal da segurança interna aconselhou, ou determinou, não aconselhou, determinou que se usasse 2 máscaras por 4 horas somente, né? A máscara comum se utiliza por 6 horas, mas essa aí seria 2 máscaras por 4 horas até o fim, e foi nos garantido pela administração que não mais haveria a distribuição desse tipo de material, ou melhor, distribuição não, aquisição, né, desse tipo de material. Aí a gente teve como razoável aí a situação na saúde. Secretaria de Ação Social. Na Secretaria de Ação Social a gente começou sem EPI, e não tem mesmo. É uma secretaria que, apesar da necessidade, não costuma ter EPI mesmo, não tem equipamento de proteção individual. Essa é uma reclamação que a gente faz costumeiramente, só que agora não dá, né? Então nós procuramos o secretário de Assistência Social, ele falou que os EPIs estavam entregues e tal, mas na verdade não é bem assim não. Na Secretaria de Ação Social, os aparelhos estão recebendo álcool gel não falta, e máscaras, recebem as máscaras para, não para uso próprio, mas para uso do usuário do aparelho, se estiver apresentando sintomas do Covid. Não é assim, né? A coisa não é bem assim, nós estamos numa pandemia, não é normal. A bem da verdade, vamos falar aqui
seriamente, né, secretário? Na sua secretaria nós já temos caso de contaminação, temos caso de cegueira por contaminação no trabalho, né? Nós temos caso aí, se eu não me engano, até de óbito por conta de contaminação no trabalho, então não é bem por aí, né? Se no cotidiano a coisa acontece, imagina só se chega um cidadão lá, um usuário, ele está com o vírus, mas não apresenta sintomas, ele não tosse, ele não está com tosse, mas ele, ao falar, ele expele gotículas também, sabe? E o vírus pode estar por aí, pô. E pode não só contaminar todo mundo do ambiente, quanto contaminar o trabalhador que está lá para assistir. Aí sabe o que vai acontecer? Vai estar todo mundo dentro do aparelho contaminado e a pessoa que está lá para assistir essas pessoas que vivem em situação de carência e dependem muito dessa assistência dos operadores, vai estar contaminado também. Pô, fica legal. Não é bem assim, sabe? O cara tem que ter a luva, ele está trabalhando direto com a pessoa, com a possibilidade, com uma pessoa que pode passar para ele. O cara tem que ter a luva, tem que ter a máscara. A gente vai ver, porque eu tenho dito, tanto aqui nos boletins quanto na TV, no jornal, que, sabe, dedicação tem limite. Vai passar do limite, aí depois vão chamar a gente de irresponsável. Os irresponsáveis seremos nós. Não serão, não é a falta de EPI que está levando a isso. Não, e o EPI não é responsabilidade da administração. Vamos, sabe, pôr um pouco a mão na consciência e resolver. A gente considera aqui, o desenrolar da situação, a gente considera satisfatório porque vê o interesse da administração em estar resolvendo as situações. Toda vez que a gente procurou, a gente teve o atendimento e foi se buscar solução. Algumas não dão certo, outras dão certo, mas a gente vê, por isso que a gente considera satisfatório, mas a gente não vai descansar enquanto a proteção não chegar. A exemplo do CAPS, a gente espera que agora, com a chegada do material, se corrija também lá na ação social, porque é preciso continuar atendendo, porque imagina só esse povo sem atendimento, esse povo disperso aí pelas ruas, com o perigo de se contaminar e propagar isso a N expoente, né? Vamos esperar que aconteça, que os EPIs sejam entregues para a utilização das pessoas que tiverem com sintomas, legal. Vamos botar mesmo, até porque precisa, para não haver a contaminação com os outros, mas principalmente para os EPIs, para os funcionários continuarem a prestar o trabalho decentemente como vem acontecendo. A gente faz essas ponderações, por isso que a gente diz que foi satisfatório, porque a gente vê a preocupação aí da administração em estar tentando suprir a demanda, mas não dá para ficar quieto, não dá para ficar calado se a coisa não está acontecendo. A gente não faz isso, não faz esse tipo de crítica para fazer política ou fazer oposição à administração, até porque nós entendemos que os nossos governantes, os governantes de São Paulo, os governantes aqui da região, os prefeitos da região, estão agindo com a máxima presteza, estão agindo com a máxima responsabilidade para preservar o bem maior do ser humano, que é a vida. Infelizmente a gente vê aí que nem todos fazem isso, né? Nós tivemos aí um possível candidato a prefeito fazendo colocando uma postagem na rede social desafiando a possibilidade, o poder que o prefeito teria de impedir as pessoas de irem à praia. Ora, isso é até ridículo,
certo? Se houvesse a mínima possibilidade de eu votar nesse cidadão, eu já não votaria mais. Não há a menor possibilidade de eu votar nele. Mas se houvesse a menor possibilidade, se aproveitar de uma situação como a que nós estamos vivendo, para se colocar como candidato, para mostrar os dentinhos na postagem e dizer que, quem é o prefeito para me impedir de vir aqui? Isso é ridículo. Isso é ridículo. Uma pessoa dessa não merece consideração nenhuma, não é nem a menor. A menor já seria muito. Não merece consideração nenhuma. Mas isso aconteceu porque o decreto está colocado aí desde da semana passada. Ele entrou em vigor na segunda-feira, meia-noite da segunda-feira. Quer dizer, até agora não se colocou nada, porque, sabe, estavam com um pouco atrás. Foi a besta maior que a gente tem aqui no comando do país, o Mentecapito, começar a fazer a campanhazinha dele contra, porque ele está pouco se lixando se as pessoas vivem bem ou vivem mal. Esse cara não tem a menor consciência. Não, seguindo o chefe, veio fazer isso. Ridículo. Infelizmente tem algumas pessoas que fazem isso, mas não é nosso caso. A gente não faz as críticas aqui para fazer oposição. A gente acha que até o cidadão lá de cima fazer a postagem dele vinha dando bem certo. A gente estava conseguindo dar uma amassadinha na curva e possivelmente aquilo que a gente pretenderia, que é diminuir os contaminados de uma vez, né? Que contamina, mas contamina no tempo, para poder a rede, o sistema de saúde dar o atendimento, a gente conseguiria. Agora o infeliz faz um bagulho lá, os outros seguem aqui e balança o negócio. Eu quero dizer que não é isso, não é a nossa intenção. A gente não faz isso, não faz as críticas para fazer política, nem se opor a este ou aquele governo. A crítica a gente faz para que a gente consiga suprir as falhas que existem na nossa máquina, que é uma máquina que está sendo uma máquina de guerra que está sendo montada durante a guerra, e isso é sempre mais difícil. Essa é a nossa intenção e eu espero que para a semana a coisa já esteja mais regularizada e a gente consiga falar sobre outras coisas.